Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, o museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Escúcel e este é o Escúcelcast. Que bom ter você aqui comigo, conosco, em mais este episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais do Escúcelcast no YouTube e no Spotify e nos seguir no Instagram Moisés Escúcel. É dessa forma que você vai ficar sempre atualizado de todo o novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E é como eu sempre digo, né? Nós temos sempre assuntos legais com convidados especiais e temas das mais diferentes áreas. Como é o episódio de hoje? Nós vamos falar sobre um assunto que até então nós não tínhamos conversado aqui, né? Que é emprego, agências de emprego, enfim, é sobre isso que nós vamos conversar nesse episódio. E nada melhor do que ter especialistas para falar sobre isso, né? E eu tenho aqui comigo a Raquel e a Maria Helena, proprietárias da RH Talentos, né? Isso. E estou muito feliz de receber vocês aí. Raquel é minha amiga, minha madrinha de casamento. Meu compadre. É isso aí. Que prazer, Moisés. Fiquei muito lisonjeada, na verdade, com o convite, né? E realmente nós somos amigos há nem, digamos, há mais de 20, 25 anos, com certeza, né? Temos trabalhamos muito tempo juntos também, e para mim é muito honroso estar aqui. Venho acompanhando o teu trabalho, o Escúcelcast, é muito bom escutar, porque realmente tu traz assuntos que nos interessam, assuntos inteligentes. Então, estamos felizes, né, Maria Helena? É isso aí. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar falando sobre um assunto que está sempre em voga, que é a questão do trabalho em si, da força de trabalho, que são candidatos, e do mercado de trabalho, de uma forma geral, né? Certo. E também te conheço há bastante tempo, né? Ainda na época do Palácio de Lavoro. É verdade, nós nos cruzamos muitas vezes lá, paramos, conversamos, né? Verdade. E é um prazer estar aqui, podendo colaborar. Vocês hoje têm a RH Talentos, né? Isso. Há quanto tempo vocês são sócias? Desde a fundação da RH Talentos ou a empresa era de uma de vocês duas e aí a outra entrou na sociedade? Como é que começou essa história? A Maria Helena, tu tinha uma agência antes da RH ou sempre foi a RH? Sempre foi a RH, tá? A RH Talentos, ela foi aberta em 2001, em maio de 2001. Palácio de Lavoro. No Palácio de Lavoro, onde ela ficou 22 anos. Poxa vida. Faz um ano que nós mudamos de endereço, estamos num ambiente bem mais atrativo, bem mais caloroso, é um coworking, né, Raquel? E a Raquel está comigo na sociedade desde 2016. Faz tempo. Isso. Poxa, são 8 anos? 8 anos. Vocês estão ali no coworking da Mante, né? É isso? Isso, exatamente. Foi uma opção nossa, né, Maria Helena? Nós estávamos, então, no Palácio... Também trabalhei muito tempo, 5 anos nós ficamos no Palácio do Lavoro. Não, isso. 7 anos, eu acho, no Palácio do Lavoro, Moisés. E a gente sentia essa necessidade de porque a gente trabalha com pessoas. O nosso produto é pessoas, né? A gente não tem um produto, eu não tenho um copo na mão, então é pessoas. Então a gente queria realmente interagir e estar com pessoas.
conversamos então com a Michele Damante, a qual nos recebeu muito bem, e hoje nós estamos ali. Michele Zorzi. Esteve aqui, exatamente. Foi muito. A gente está muito feliz em trabalhar lá, porque eu acho que hoje se fez um novo mercado, assim como se trabalha diferente também em formas de emprego, essas novas culturas de trabalho também veio agregar para nós, né? Então foi uma das escolhas nossas, né, Maria Helena, trabalhar ali. Então, a Maria Helena, assim, ela é fundadora mesmo, né? 23 anos ela. 23 anos ali. E ela que vai contar um pouquinho. Daí tem o Marcos, que entrou ali na sua irmã dela, Marcos. Acho que ela conta um pouquinho ali, né? Da nossa história, enfim. Quando surgiu essa oportunidade de estar nesse mercado, né? Eu sempre tinha em mente. Eu também estive na fila à procura de emprego antes disso. Então, eu sei bem quais são as dificuldades e também trabalhei na indústria no recrutamento e seleção. Então, eu conhecia Trabalhava na área do RH de alguma empresa de Bento. Antes da agência, né? Então, eu conheço os dois lados, como candidato e como empresa. E essas dificuldades que eu fui tendo, eu disse, bom, se é apenas para a gente colocar uma empresa no mercado, pegar a vaga e entregar ao candidato, eu não quero isso. Eu quero realmente fazer a diferença para esta pessoa que eu estou indicando e para a empresa, que essa pessoa entre e que ela agregue. Ela vai entrar para que a empresa seja um pouco mais competitiva do que é. Né? Tá certo. Então, em 2001... nós abrimos e a minha irmã foi sócia por um bom tempo lá comigo até 2014, 2015, por ali. Depois disso, eu convidei o Marcos para ser meu sócio, o Marcos Fracalossi. Mais conhecido como esposo da Raquel. Isso! Né? Eu conheço o Marcos também há bastante tempo. Só passa gente boa aqui. O Marcos também esteve aqui no Exclusivcast. Estreou, né? Estreou, 14 de fevereiro de 2023. Foi a estreia. Foi lindo, né? Vocês estão no episódio, gravando hoje o episódio 78. Nossa, parabéns. O Marcos gravou o primeiro. Parabéns, Moisés. E aí o Marcos virou teu sócio, então, digamos assim. Isso, na verdade eu conheci o Marcos há bastante tempo também, em função dele ter sido meu professor. E foi bem na época que ele estava começando com a RH, eu comecei com a Real Assessoria, perdão, ele começando com a Real Assessoria e eu começando com a RH Talentos. Então, muita coisa do que eu fui fazendo lá no começo... indiretamente ele estava participando de alguma forma. Ele recrutou muitas pessoas para a Real, que ainda estão lá até hoje, que evoluíram dentro da Real, começaram como estagiários, hoje até são sócio deles nos negócios. Né? Pensa que a indicação que a Maria Helena fez da RH para a Real, hoje são sócios do Marcos. E a Joyce em 2 empresas, Joyce acho que é uma delas. A Joyce é uma delas, o Titon, que está ali há 22, 23 anos ali na empresa, então... O próprio Fábio Durante começou como estagiário lá, hoje é sócio também do Marcos. E fora os outros destaques que tem lá dentro da RH, coordenadores, que hoje são coordenadores, que é o caso da... Eu nunca me lembro o nome, da Cate, do Contábil. Então... E para outras empresas também, né? Eu creio que você tem muitos testemunhos, né? De pessoas que passaram por lá, quer seja como estagiários, né? Ou em busca de uma oportunidade e que hoje estão aí empregados, que cresceram nas empresas, evoluíram. Né? Deve dar um orgulho também. Deve não, com certeza dá um orgulho de dizer, poxa, aquela pessoa passou pela RH e está lá até hoje, ou cresceu, se desenvolveu, evoluiu, sim. Né? Hoje nós vemos estagiários sendo gerentes comerciais. Que bacana. Sabe? Temos relatos, né, Maria Helena? Temos, na verdade, depoimentos, muito deles gostam de nos dar esses depoimentos. Eu cuido bastante da parte de estagiários, né? Porque nós somos também um agente de integração, né? Mas a gente entende que toda pessoa que é estagiário na empresa tem que ter a empresa concedente, tem que ter a instituição de ensino, o estagiário e o agente de integração. Então, nós temos uma gama bem grande, trabalhamos com as empresas grandes de Bento, assim, umas
maior empresa de Bento é nós que somos os agentes de integração. Legal, bacana. Então a gente tem, e na parte de estagiários mesmo, então essa parte sou eu que mais cuido. Maria Helena tem outros, com certeza, outras atribuições grandes, mas até pela nossa formação, né, Moisés, a qual nos formamos junto de direito, me traz esse conhecimento na parte que tem que ter toda a questão de contratos, porque é muito, as pessoas às vezes, eu sempre costumo dizer, né, Helena, o quanto, se as empresas soubessem o quanto é importante a vida de um estagiário, porque a gente forma eles para o mundo do trabalho no futuro, né? E às vezes as pessoas, é só um estagiário. Não, ali tem que constar direitinho tudo que se faz o contrato, até porque não se tem um CLT e pode ocorrer algum... A gente já aconteceu até a pessoa se deslocando ao trabalho, sofrer acidente. Coisa, claro. Exatamente, daí tu tem que ter, acionar seguro, ter toda esta parte. Então, a gente é muito cuidadoso, zeloso. E eu costumo dizer, eu adoro meus estagiários, porque de verdade, Moisés, é isso. E a gente, uma curiosidade, assim, tem estagiário desde lá dos seus 16 anos de idade, e eu tenho estagiário, sim, de 24, 26 anos de idade. Fazendo uma faculdade. Exatamente. Uma faculdade, exatamente. Tem gente que está na segunda faculdade, tem um que é da área construção civil. Ele está na sua segunda faculdade e hoje ele está como estagiário numa parte, e ele tem a sua outra empresa, mas ele disse, eu preciso passar por isso. Né? Aprender. E ali a gente sabe que o estagiário, a gente molda eles, né? A gente forma eles, então a gente cuida realmente muito, está muito presente junto com a empresa, sabendo como é que está indo esse estagiário e com o estagiário. Então, assim, teve casos de estagiários que chegaram a mim, e a Maria Helena vai relatar isso com certeza na parte do recrutamento, que tu já o jeito da pessoa, sabe, Moisés, se posicionar, no conversar, eu digo, nossa, eu preciso colocar ele em alguma empresa. Esse rapaz, ou essa jovem, ele 16, 17 anos, ele vai ter sucesso no trabalho. E eu tenho casos que nós colocamos em algumas empresas e eles me dão um retorno às empresas. Olha, a gente não estava precisando, mas pela tua fala, pelo tu ter nos disponibilizado essa pessoa, ele já está saindo do estágio e está sendo efetivado. Entende? Então, assim, é muito importante para as empresas ter o processo também de estagiário, né, Maria Helena? Com certeza. E nós temos realmente uma gama muito grande de estagiário. E me diz uma coisa, vocês conseguem medir ou tem alguma ferramenta que tu meça, por exemplo, a continuidade de alguém que é estagiário na empresa e ela foi efetivada? Vocês conseguem acompanhar? Nós encaminhamos, sei lá, 100 estagiários o ano passado e desses 100, 20 foram efetivados. Vocês conseguem acompanhar até para ter uma noção do quão importante é o estágio, do quanto a empresa absorve para o mercado de trabalho? São isso. Nossos indicadores, certo, inclusive. Certo. Isso sim. E se tratando do formato que a gente trabalha de recrutamento e seleção, a gente tem um software, né, que nos auxilia, cruza informações no que diz respeito ao conhecimento técnico, né, que nos auxilia no recrutamento de uma forma geral, porque a opção de estágio é baseada na necessidade da empresa. Ela precisa ter estagiários, então ela nos passa esta vaga, e o processo de recrutamento e seleção que a gente faz é igual tanto para um profissional quanto para um estagiário. Certo. Por que eu te digo isso? Porque lá em 2001, quando a agência iniciou, nós estávamos num mercado onde havia mais candidatos do que vagas. Então, era só abrir uma vaga que batia 50 lá tranquilamente. E a empresa colocava para dentro, né? A economia estava preocupada naquela época, os ramos da economia estavam preocupados com a qualificação. Para te ter uma ideia, em 2001, ali 2002 até 2010, vamos dizer assim, mas em 2001 iniciou com um percentual de 4,4% a nível nacional de pessoas que tinham superior completo. Poxa vida. De quem procurava emprego.
de quem procurava emprego, né? De um modo geral, era 4,4. Então, esse período aí, se falava muito em globalização em 2001, né? Globalização entre as empresas serem competitivas. E como é que elas vão ser competitivas se a qualificação das pessoas fica em baixa, né? Que quem faz a diferença dentro das empresas são as pessoas. Então, se elas não tá faltando qualificação. Certo. Nesse momento aí, as empresas passaram a ficar responsáveis pela qualificação. Então, tu via programas de formação de primeiro grau, segundo grau, eles dando auxílio educação, faculdade, pós-graduação, que continua até hoje. Mas, na época, eles forneciam a possibilidade do empregado terminar o primeiro grau e terminar o segundo grau. Né? Isso é bom, foi bom, claro, porque hoje nós estamos com um percentual de 15,3%. Bem mais elevado, em ensino superior. E quanta gente a gente ouve dizer e sabe, tem conhecimento, amigos, pessoas muito próximas, que entraram para grandes empresas do município sem muita qualificação, às vezes sem o ensino médio hoje completo, né? Exato. E concluíram o ensino médio, se formaram numa faculdade, fizeram uma segunda faculdade, graças também ao incentivo da empresa, de que aquela pessoa se qualificasse, aquela pessoa estudasse, e eu vejo que às vezes a própria empresa, claro que ela quer que aquele profissional se qualifique e permaneça, mas ela não coloca como uma condição assim, não, tu tem que te formar e tu vai ficar aqui, tu vai me dizer que tu vai ficar... Não, te qualifica, te forma, porque nós te queremos qualificado. Bom, daqui a pouco pode ser que dali um tempo ele vá para o mercado de trabalho para uma outra empresa, mas as empresas pensam muito nisso, né, em qualificar, em fazer com que o funcionário se prepare, com que ele tenha um ensino superior, e daí se demonstra também a importância, né, dos funcionários, enfim, estarem qualificados, dos colaboradores estarem qualificados. Essa é outra questão que eu ia te comentar e destacar, né, Raquel? Nessa época, 2001, 2002, aí, em função da globalização, o que se falava, né? As empresas deixaram de recrutar e de chamar a pessoa de funcionário, de empregado. Colaborador. Ela era a colaboradora. Por quê? Porque ela entrava justamente para fazer essa diferença. Certo. Entendeu? Então, em se falando de geração, vamos falar das gerações um pouquinho. A geração nos anos 2000 era a geração X, que estava em idade produtiva. Era a minha geração. E qual é a característica da nossa geração? Da Raquel também está nessa fase, né, Raquel? Nossa. Isso aí. Nós, todos nós, gente. Essas características, nós que estamos na faixa dos 30, né? A gente... É um pouquinho diferente. Tamo aí. Moisés, nós que somos mais gurizados e tal. Nós somos mais. Eu sei, eu tô brincando. Não te esquece que as características dessa geração, o que é? Estabilidade, comprometimento, entrar numa empresa e se aposentar lá. Eu até vou interromper, eu acho que a característica desta geração é a nossa pujança de hoje. Exatamente. Essa geração. Claro que nunca vamos desfazer as gerações dos nossos antepassados, dos nossos pais, que trabalharam muito, mas não era em relação à indústria, era lá na agricultura, né? Exato. Então a gente está falando de indústria, então foi a nossa geração, de entrar e ter uma estabilidade, ficar na empresa. Hoje a gente vê uma rotatividade, muito Moisés, muito grande. É muito grande. Eu costumo, às vezes, até quando a gente passa as informações para estagiários, de boas-vindas, de como deve se portar e tal, eu sempre digo para eles assim, faça tudo o que você pode, tudo que está ao seu alcance, não me limite de dizer, eu não posso passar esse pano numa mesa, porque as pessoas têm essa geração agora, né, eles começam ali, eles acham, eu fui contratada para atender o telefone, fazer algo a mais. Isso. Eu sei. É uma geração e muito nos preocupa nós como pais também. Eu sempre digo isso para Marilena, né? Quantas vezes eu te digo, nossa, e como vai ser os nossos filhos que estão começando a entrar no mercado de trabalho? E claro que vai muito dos pais também ter essa conversa, mas eles já vão com aquilo. Entrou na faculdade, eu já sou especialista em tal. Não, eles não sabem, só que eles têm isso.
E é o eletrônico que traz isso, a gente sabe que as redes sociais... Tem a ver muito com a visão das coisas. A minha sogra, que já tem uma certa idade, né? Proprietária de um mini mercado, armazém, bar, né? Tá lá há 40 anos e ela diz, eu cresci, o que eu cresci, e criei meus filhos e comprei casa e tal, por causa da visão, eu tenho visão. E as crianças hoje em dia não têm visão das coisas. O que tu falou, foi contratada para atender o telefone, bom, eu vou atender o telefone. Se tem um papel fora do lugar, mas isso aí já não é porque eu fui contratado, né? Mas deixa eu pedir uma coisa, eu não sei se te cortei, tu conseguiu concluir a tua fala? Só queria fazer uma depois comparação entre 2001... Aqui é assim mesmo, a gente vai cortando, vai falando, corta, fala. Entre 2001 e agora, né? Qual é a dificuldade que eu vejo? Enquanto lá atrás, em 2001, era a qualificação que faltava e que as empresas avaliavam no momento da contratação, hoje, o que ela avalia? Aspectos comportamentais. Características socioambientais da pessoa se habituar. Por que eu te falo isso? Nós tivemos a geração X, depois veio a Y, né? A Y aí já começou com um pouquinho mais de entusiasmo, né? Influenciada pela nossa geração. E aí ela estava numa época onde o consumo era cada vez maior, a geração Y. E depois veio a Z, que é a atual geração. Essa geração Z, ela tem um universo nas mãos. Eles não imaginam como é que existe um mundo sem a internet. Então eles sem o Facebook, sem o Instagram, sem o Google, sem o TikTok. Sem o TikTok, o Quai. Então eles têm a vida deles ali. Sim. Tu entende? E eles querem respostas muito rápidas. Muito rápidas, porque a necessidade deles era diferente da nossa necessidade. Hoje, tu deve conhecer a pirâmide de Maslow, das necessidades, né? Por que eles vão lá para o final da pirâmide? Porque eles têm casa, que a nossa geração deu. A casa eles têm segurança, eles têm comida, eles têm roupa, tem tudo. Eles têm tudo, todo o material, né? Então, é bem essa questão. E além disso, além dessa questão dos jovens, dessa geração X, outra coisa que preocupa muito é a geração nem. Já ouvi falar. É os que não estudam, não trabalham e não procuram emprego. São 19,8%. Meu Deus, é bastante gente. Então... Complicado. É complicado. E vamos entrar nas razões ao qual existe essa geração. Né? Me chamou vamos entrar também nisso, mas me chamou a atenção uma coisa que tu disse, os meus estagiários, né? E aí eu vejo que tem uma ligação, né? Muito forte tua, enfim, da RH, com as pessoas, não só os estagiários, mas quem vai buscar uma vaga, né? Mas com relação ao estagiário. Tu consegue ter um certo feeling, um sentimento assim, esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar certo. Até porque quando a empresa te diz assim, eu preciso de um estagiário para trabalhar em determinado setor. Tu não vai escolher o estagiário, tu vai daqui a pouco separar três candidatos e encaminhar para a empresa e ela vai fazer a escolha final, né? Mas ali nesse separar 2 ou 3 ou 4 currículos, tu já consegue ter uma noção assim, ó, esses 4 são bons, eu acho que vai dar certo. E aí dos 4, bom, esse aqui eu acho que é o cara. E normalmente tu acerta, consegue meio ter uma pô, no caso da Maria Helena, muito o teu 8, mas já é um tempão, já dá para sentir, né? Esse aqui vai dar certo. Muito, Moisés, muito, eu vou te dizer isso. No estagiário eu tenho uma curiosidade, assim, porque a gente pode, nós recrutarmos ou a empresa já ter o estagiário. Então eu tenho essas duas, sim, tu entende? Porque a empresa X já vem lá, eu já tenho os 3 estagiários. Só faz a parte, vocês fazem a parte legal, digamos assim. Isso, a parte legal. Mas ali na conversa, eu já digo para Maria Helena, aqui não vai vingar.
daí eu conheço já o meu perfil do meu cliente, o estagiário eu tenho sempre que converso com todos os meus estagiários. Quando ele começa a responder da forma abreviada, e é a geração que a gente está falando, né? O WhatsApp, que eles já te mandam ali, abreviados, tu faz a pergunta, desde a responder sim, é um S, tu faz a pergunta ou não, é o N, eu já digo, aqui não vai vingar. Engraçado, eu não sei se é porque os nossos relacionamentos, eu converso com centenas de pessoas e eu ainda não tenho essa coisa assim de me responder com S e com N, mas tem já, né? Entre eles eu acho que tem muito disso, né? Ou assim, tu vai escrever, eu com estagiários, que quem lida mais com estagiários sou eu, então não sei se a Maria Helena no recrutamento tem muito. Aí elas escrevem pra mim assim, você me ADD, tipo, eu tenho que saber que isso você me adiciona, graças a Deus eu tenho filhos adolescentes, né? Porque daí eu tô nessa geração também, para poder entender isso. Mas aí eu consigo ter esse feeling, Moisés, falando de verdade, na organização de como o candidato, o estagiário, me manda a documentação. Tu já vê que é uma pessoa que está preocupada. Eu sei, quando é que ele começa? Manda um dia um documento, mais 2 dias, tem que cobrar para mandar. Eu já sei que ali não vai. E, inclusive, eu tenho clientes que me dizem, Raquel, quando tu sente, tu já me diz. E aí eu já vou... E me diz uma coisa, e a figura dos pais nesse processo aí? Porque eu vejo pelos meus filhos. Quando o meu filho foi trabalhar pela primeira vez, talvez por não ter muito conhecimento, demorava para saber, eu ia atrás para ele, ia buscar o documento, ia tirar a foto, ia fazer o xerox, Miguel, vamos lá, te mexe e tal. Nesses casos aí, o pai não se importa, não dá muita importância para a primeira oportunidade do filho. Como é Temos que é? de tudo, na verdade, né? E eu acho acho importante. Só te cortando um pouco, mas nesse caso, é o adolescente que vai buscar ou é o pai que diz, meu filho precisa de emprego, mas esse precisa de emprego, diz o seguinte, Raquel, emprega meu filho de qualquer jeito aí e tal. Né? Porque tem isso, o pai, normalmente acho que é o pai que diz, meu filho tem que trabalhar. Sim, né? Tem casos que assim, ó, tem casos que a mãe, a gente já teve casos assim, a mãe vinha receber pela estagiária e a gente várias vezes fez a reunião, inclusive com a mãe, e eu explicava, eu e a Maria Helena sentamos com a mãe e a gente disse, é legal que tu veio na busca do emprego para tua filha, mas ela já está com seus quase 18 anos, está na faculdade, daqui para frente, que era uma forma diferente de se pagar do que hoje, né? Estou falando conta em banco. Isso, conta em banco, vai, mas na época se vinha receber ou para assinar, a mãe vinha junto. Então assim, aí tem esse excesso. Daí tem aquele pai que assim, ó, eu preciso botar esse adolescente a trabalhar, porque não dá mais. No celular, só fica no celular. Tá no celular, só tá gastando em casa, comendo. Então, assim, tem esse perfil. Mas eu, nos estagiários, tenho bastante o perfil dos pais preocupados, sabe? De assim, encaminhar, depois deixa que vá, sabe? Tá, mas eu vejo que vocês, ambas, tá? E eu acho que muita gente que tem agenda de emprego não é simplesmente intermediar um estágio, tá? Intermediar, acabou meu serviço, acabou. Não. Pô, tu te envolve com o estagiário, com a família, muitas vezes, acompanha, faz uma espécie de um acompanhamento psicológico, né? Porque aquele estagiário ele tem que fazer o que é um relatório de estágio, dizendo como é que tá, tem tudo isso, né? Tem toda essa parte. Até nos recrutamentos, né, Maria Helena? A gente às vezes ganha mimos das pessoas, porque vem lá e trabalham e ficam por muito tempo ali dentro. A Maria Helena vai falar um pouco mais do recrutamento, que a idade é um pouco diferente também, né, Moisés? Então, assim... E tem os dois perfis, o estagiário que é ensino médio, é esse que os pais mais acompanham, e o estagiário que já está na vida universitária, daí é por si só, assim, raramente aconteceu um ou outro caso isolado que os pais acabam acompanhando, porque de verdade, eu acho que se ele já está ingressado numa universidade, ele tem que saber lidar, porque são documentos simples da vida deles, que eles têm que estar realmente sabendo. Agora, eu acho muito oportuno e aproveitar esses canais mesmo para falar o quanto é importante os pais estarem nessa fase da idade dos nossos filhos, né, Moisés, de dizer sobre ter uma organização em casa, de saber o que é um documento, de poder entregar. Eles às vezes tinham dificuldade para entender, tipo assim, a rematrícula. Tipo, eu me matriculei automático. Não, a cada 6 meses numa universidade, tu tem a tua rematrícula. Então, tu tem que estar conversando e vai dos pais também e ter esse entendimento, né? No recrutamento é diferente, né, Maria Helena? Um pouquinho, né? Um pouco diferente. Seletista, né? quero dizer, né?
Lá nos anos 2000, eu ouvia um palestrante falar, um consultor falar, Valdez Ludwig, não sei se vocês já ouvi falar. Conhecem, mas ele falava de uma coisa que hoje eu comprovo que ele estava certo. Ele disse, daqui a 10 anos, vocês vão estar lidando de CNPJ para CNPJ. E é, né? E é. Hoje tu tem os MEIs, que estão prestando serviço dentro de uma empresa, então é CNPJ por CNPJ. Está crescendo muito isso, né? Essa modalidade, né? Entende? De contratação. E consegue intermediar emprego dessa forma? Claro. Em alguns casos. O cara diz, olha, eu quero um colaborador assim, mas ele tem que ter a MEI, ele vai me fornecer nota e tal. Isso aí. Vários têm MEI. Não tem não tem um vínculo empregatício, ele é um prestador de serviço dentro da empresa. Exato. E se tratando dessa questão dos jovens, né? Eu até acompanhei ontem ao meio-dia, uma entrevista, né? O pessoal entrevistando nas ruas e perguntando, por que essa garotada não quer nada com nada? Isso é culpa dos pais? É culpa das mídias? É culpa da escola? É culpa do quê? Pelas respostas, a maioria foi os pais. Por quê? De alguma forma, eles compensaram por não estar em casa, por não acompanhar a ausência deles, com coisas materiais. Então, vou dar um celular de última geração, vou dar um computador de última geração. E também a questão deles pensarem assim, eu não quero que meu filho passe o que eu passei quando eu comecei a procurar emprego. Tem essas duas questões. Mas eu acho que eles têm que participar mais. Os pais são fundamentais nessa formação. Ontem mesmo estavam me perguntando, eu não tenho filhos, né? Como é que eu faria para educar meu filho para o trabalho? Me fizeram essa pergunta ontem. Eu disse, em se tratando de nós estarmos no mercado de trabalho, de nós recrutarmos, eu tive experiência com meus sobrinhos, né? E eu sentava na cama com a minha sobrinha na hora, antes de dormir, e perguntava para ela tudo o que ela tinha que estudar pro dia seguinte. Vamos lá, eu puxava, né? Então, eu acho que isso falta muito dos pais. Eu sei que o tempo é curto, se a maioria trabalha fora, só sobra à noite, mas tu tem que reservar um tempo para ficar com o teu filho. Acompanhar, né? Acompanhar. E eu já, se caso eu tivesse filhos, eu já colocaria ele como menor aprendiz aos 12, 13 anos. Que pode, né? Que pode. 14, né? 14. Menor aprendiz é 14. Isso. Mas, de alguma forma, eu já colocaria ele no mercado de trabalho para fazer alguma coisa, para ele identificar. Tu quer comprar o celular de última geração? Então vai lá, faz uma caixinha, o que tu ganhar lá, tu guarda e tu compra. Deixa eu te pedir uma coisa, uma curiosidade. Ainda tem currículo impresso? Tem gente que ainda faz a caneta, não, né? Caneta não tem. Tem. Porque uma vez, quando ia pedir emprego, tu botava, manda o currículo, aí tu ia lá e entregava, não tinha e-mail, né, 2001, começando, tinha que entregar o currículo, aí tu botava numa pasta, numa escaninha, e tu ia buscar pelo que a pessoa estava procurando, né? Hoje é tudo muito mais é eletrônico, então tu vai lá, vai digitar o nome e tal, né? Ainda tem currículo impresso que a pessoa entrega lá na agência, na RH, ou manda por WhatsApp ou por e-mail. Tem de tudo. Tem de tudo. Eu achei que currículo impresso já não tivesse mais. Não, eles entregam nas empresas também. Impresso não, mas tipo assim... Manda por e-mail. Nas gráficas, de modo geral, nas livrarias, tu ainda tem aquele modelo de currículo que eles vendem. Que preenche a mão? Que preenche a mão. Eu achei que isso aí não tivesse, nem imprimisse mais as gráficas. Na verdade, diminuiu bastante. Mas ainda tem. Moisés, por quê? Eu vou te dizer. Vamos lá, com todo o respeito, né, a pessoa que trabalha na fábrica. Tem gente que tem... O aparelho eles têm. Óbvio que todo mundo hoje em dia tem um celular.
mas eles não sabem entrar pelo site para fazer o cadastro. Isso. Currículo, né? Só que eles não sabem fazer isso. Então, eles vêm para nós, escrito à mão, e claro... Vocês passam para o... Isso, para o sistema, tu entendeu? E até, já que tu falou nos currículos, assim, no escrito, eu li não faz muito, estava lendo, a gente acompanha muito essas páginas da RH. 34% no Brasil, as pessoas são desclassificadas por causa do currículo. É por isso que eu pedi. Por causa do erro gráfico. Erros gráficos. Muito. Da nossa geração. Não vamos achar que é só a geração que está vindo agora. A gente vê uns erros grotescos, que assim, que grita, que é chocante, sabe? Porque talvez as pessoas não lessem mais, como era antigamente, porque antigamente se lia, né? Jornal, se lia livros. Hoje em dia as pessoas ficam ali olhando o Instagram, que tu não tá aprendendo nada na tua vida, né? Quase então, ninguém mais tu pensa, a gente tá falando numa gama de 34% de pessoas que mandam seus currículos e são desclassificados. É bastante gente, né? É muita gente. Sem contar, claro, que daí tem se a gente entrar na questão, tá, mas tem muito desemprego. Eu sempre digo, não falem em Bento que não tenha desemprego, porque emprego tem bastante, né, Maria Helena? Falando em desemprego, eu li um material que no primeiro trimestre de 2024 fechou em 7,9% de desempregados. Não invento. Geral. Nível nacional. Nível nacional. Porque não tem, porque às vezes, a gente sempre diz, a gente tem vagas e vagas, Moisés, nos procurem, nós temos em todas as áreas possíveis, assim. Se alguém... Pedreiro não vai procurar desemprego, vai. Uma construtora, assim, vai. Sim. Nós temos, inclusive, vagas de pedreiro e servente. Vai. Foi ao contrário. É uma profissão em extinção já, né? Porque é difícil encontrar um bom pedreiro hoje. E aí, por isso que eu digo, só não trabalha quem não quer. Manuais. Só não trabalha quem não quer. Exato. Ou porque tá ganhando, tá fácil, né? Eu fico em casa, eu tenho meus benefícios. E a gente sabe vias que vem, né? Governo federal, o governo vai dando. Então, assim, eles não têm uma ambição, me parece. Eu acho que isso depois começou ali na pandemia, né? Bem mais forte. Por que o nível de desemprego está assim? Por causa do assistencialismo, né? Que o governo ajuda daqui, ajuda dali, ajuda de lá. Para que eu vou trabalhar? Às vezes ganha mais na bolsa, né? Bolsa Família, essas coisas, do que no trabalho, né? Mas tu falou uma coisa que me chamou a atenção. Tem muita ainda busca por trabalho manual. E tem profissional para suprir, porque eu acho que cada vez menos vai ter o bom pedreiro, o bom carpinteiro, o bom marceneiro, o sapateiro, que são profissões que, embora, né? Por exemplo, sapateiro. Hoje em dia, talvez seja muito mais barato comprar um sapato novo do que mandar arrumar. Mas ainda tem muita gente, né, que arruma e tal. E pedreiro nem se fala. Logo que a construção civil, casas sendo construídas, mas eu acho que cada vez tem menos pessoas dispostas a trabalhar no pesado, a, sei lá, rebocar, levar carrinho de mão, fazer argamassa, essas coisas. Né? Eu acho que tem esse pessoal ainda, Moisés. Mas eles não trabalham com carteira assinada, eles não são seletistas. Esses profissionais que têm essa habilidade manual, o sapateiro, a costureira, o pedreiro, eles têm o seu CNPJ, trabalham por conta. Na maior parte. Eu vou prestar serviço, né, em um determinado lugar, mas eu vou com o meu CNPJ. Entende? Então, não tem tanto assim. Tem necessidade, as construtoras têm necessidade de contratação, mas passaram para nós vagas de pedreiro e a gente vai trabalhar em cima disso. Porque agora, ao contrário do que era em 2001, né, que nós estávamos comentando antes, que era a qualificação, hoje são os aspectos comportamentais. E já dizia o guru da administração, o Peter Drucker, que tu contrata pelo currículo e desliga pelo comportamento. E aí tem uma coisa que eu ia te perguntar, né? Lá atrás, para tu conhecer, para a pessoa ir buscar o emprego, era muito difícil alguém
ligar, a não ser se fosse para pedir o endereço e tal, mas a pessoa ia até a agência de emprego. Pessoalmente. Tô aqui entregando meu currículo, carteira de trabalho e tal. Hoje, cada vez menos. É WhatsApp, muito WhatsApp, eu acho, né? Manda o currículo e espera. Tu vai conhecer essa pessoa a partir do momento que tu vai recrutar ela para ir para a empresa se apresentar, né? E olha lá. Então, mudou muito isso, né? Porque naquela época, tu tinha que ter um local para receber as pessoas, conhecer. Só no conhecer, tu já, quando ela ia entregar o currículo, já conhecia. Hoje... pode ser uma caixinha de surpresas, né? A pessoa tem um currículo maravilhoso e tal. Chega ali, não é nada do que está no currículo. Ou a formação pode até ser. Mas a pessoa, ela é muito diferente, né? Ela, sei lá, não é tão despachada. Ela é a pessoa que... eu vou ser contratada para atender telefone, nada além disso, né? Então tem isso. Pode ser uma caixinha de surpresas. Eu acho que é muito diferente do que lá atrás, em 2001, do que agora, né? Eu te digo assim que é uma caixinha de surpresa, sim, em algumas situações a gente consegue detectar isso. Pode ser boa surpresa também, né? Sim, pode ser boa. Mas a gente percebe com determinadas respostas que ela te dá pelo WhatsApp. Que a Raquel falou, né? Ou quando ela liga, ou pelo e-mail, e a gente chama para conversar. A gente chama para conversar, existem testes que a gente pode aplicar como recursos humanos, e esses testes, claro, eles não são determinantes, mas tu consegue levantar características que depois, numa entrevista, não tem como não perceber. São as duas coisas que as duas ferramentas conseguem complementar uma pela outra. Sabe que não faz muito que um cliente nosso entrou em contato comigo e deve estar, mas qual é o perfil que tu queres, né? O que tu... ela disse, esquece diploma, esquece, eu só quero que tenha vontade, sabe? É isso que a Marilena falou até agora. Então, assim, antigamente tinha que ter todo o perfil, né? Usar, na parte da RH, que fosse formada. Não, isso eu vou doutrinar aqui dentro, desde que a pessoa tenha vontade. Porque, de verdade, assim, tem alguns casos que E também, acho que a gente não pode só culpar a geração atual, sabe? A gente vê gente da nossa idade, com mais idade do que nós, sem vontade, sabe? Tipo assim, tá tudo certo, não tem aquele empenho. E como, ao contrário, tem, e muito, a gente vê bastante gente que, eu vou começar, que surpreende positivamente, que foi isso que tu falaste agora, sabe? Diz, nossa, encaminhei o Moisés, nossa, olha só, nem criei tantas expectativas assim, e a pessoa tá voando, né? Então, nessa lacuna, né, de comportamento e tudo mais, é que eu acho que tá o nosso grande desafio, né? Não só como recrutadores, mas também dentro da empresa na hora que essa pessoa ingressa para a equipe. Porque nós, enquanto recrutadores, enquanto agência de empregos, nós temos um viés também que são os nossos treinamentos, a formação que a gente está oferecendo. Então, a gente organiza vários cursos técnicos de desenvolvimento humano, de desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais, que é muito grande hoje. O jovem de hoje não tem essa questão emocional muito tranquila, tá lá embaixo, né? Então, essa lacuna também tem que ser preenchida no momento em que ele vai fazer parte da equipe. Como é que eu vejo as empresas lidando com essas diferenças de gerações, né? Todas têm como contribuir, todas têm coisas muito positivas para contribuir. O que resta é a empresa utilizar tudo isso e ver como é que ela vai fazer essa questão. Então, algumas sugestões que a gente dá é que a empresa ofereça treinamentos comportamentais também. Nós também temos. Era isso que eu ia falar, nós também treinamos, né, Moisés? Nós temos treinamento. Qualificação, né? Qualificação. E às vezes temos o sistema que nós já organizamos, os cursos e treinamentos, e nós temos também conforme a demanda do nosso cliente, né? Quando o nosso cliente chama e nos diz assim, eu preciso treinar o nosso grupo do RH, departamento pessoal. Então, a gente monta uma proposta em cima
do que a demanda do nosso cliente. Então, daí nós vamos buscar parceiros, né, para fazer, porque não vai ser a Raquel, não vai ser a Maria Helena que vai lá dar o treinamento. Nós buscamos os nossos, dentro do que o cliente quer, a pessoa com essa formação para estar atendendo. E isso é uma das coisas que as empresas mais deveriam estar realmente... Porque não basta recrutar e colocar a pessoa lá dentro, principalmente quando é primeiro emprego, né? Mas a gente estágio, primeiro emprego. Isso, porque a gente diz assim, existe uma evasão nas empresas, tá? Mas como essa empresa tratou com o início dele, como foi as boas-vindas, a integração, porque isso tudo tem a ver. A gente tem nos nossos indicadores, a gente conversa muito, a gente vê a empresa que trabalha, Moisés, com essa acolhida, com a integração, e a empresa que só o Moisés chegou, esse aqui é o Moisés, aqui é a Maria Helena, a Raquel, isso. A gente já vê que às vezes não se perpetua, entende? Então, assim, a empresa também que investir nisso, com certeza a gente vai ter mais sucesso. Parece honoroso pro empresário que gasta tempo, que gasta dinheiro, mas se ele conseguir abrir sua visão, sair da caixa, ele vai ver que ele vai ter um retorno muito maior na frente. Rede social é utilizada como forma de avaliar alguém que é candidato ao emprego. Tipo, vocês tiram o tempo para... fulano de tal, esse cara aqui talvez é legal. Vai dar uma olhadinha na rede social para ver como é que é a questão comportamental. O comportamento dele nas redes sociais. Sim. Ou se a empresa faz isso, não sei. Tem empresas que fazem. Sim. Porque dependendo do cargo que essa pessoa vai usar, tu tem toda uma ética que tu tem que... tudo muito dentro do que a lei permite. Porque hoje a gente tem uma LGPD, que a gente sabe que nada pode, tudo é muito melindrado, porque se eu chegar daqui a pouco falar, né, muito também, mas essa também da área jurídica, tu sabe, qualquer coisinha que fala, meu Deus, tá me ofendendo, né, danos morais. Então a gente tem que cuidar muito disso. Tanto que a gente vai tudo pelo que a LGPD realmente fala, mas não teve... Eu não me lembro, não faz muito também que eu estava conversando com uma pessoa e que a gente encaminhou, foi recrutado por nós, e a pessoa me disse assim, eu conversei com os meus sócios e eu disse, assim que a RH Talentos nos encaminha o perfil e a gente já dá um feedback, diz, olha, esse aqui eu acho que é bem perfil de vocês, tá? Porque esse é nosso cliente que eu falo específico, ele pede muito nossa opinião. A pessoa me disse... eu vou olhar as redes sociais. Porque ele disse, se a pessoa está, né, na parte jurídica, inclusive, desse escritório, assim, tem que saber como a pessoa se porta. E eu acredito nisso também, sabe? Porque daí tu vai ver uma pessoa lá que não combina o perfil da entrevista com aquilo que tu está dizendo, com aquilo que está nas redes sociais. Porque vai chegar uma hora que isso vai se fundir, né? E o perfil de alguém que se propõe a ser candidato, ele é público, a pessoa está lá no Facebook, Instagram, enfim, né? Então tem que cuidar, eu acho que tem bastante gente, a gente, como eu não vejo tanto assim, porque meus estagiários já vêm quase que recrutados, um que outro, assim, que eu olho, mas as gurias, dependendo se a empresa nos quer isso, que a gente sabe que quer mais voltado, assim, eu quero ser bem assertivo, né? Dá aquela olhada, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Tu vai contratar, sei lá, um motorista, um piloto de avião, motorista. Vamos falar um motorista de ônibus aqui. E aí tu vai pedir pro cara, faz consumo de bebida alcoólica? Não. Tá. Que é uma pessoa que tem que... Bom, se for fora do horário... Mas tudo bem, ela te diz que não. E aí você vai na rede social dela e ela tá lá toda hora com uma cerveja, com um whisky, mostrando e tal. Ela já está indo contra o que ela mesma disse, né? Peguei um exemplo, né? Podia dar N exemplos aqui, né? A vestimenta das pessoas, né? Não vai ter uma parte jurídica, a pessoa... Porque hoje em dia as pessoas se vestem também. Ok, tá tudo certo. Cada um faz o que quiser, mas a gente sabe que no perfil, no ambiente de trabalho, tem que ter cuidado, sim. Porque tem empresas que não querem isso, né? A gente vê que tem... os nossos papéis, né? Os diversos papéis que a gente exerce ao longo da vida. Certo. Então, essa questão da postura é muito avaliada. Assim como as questões de comportamento. E como fazer, bem interessante o que tu falou, e como fazer para dar uma orientação para a pessoa quando ela vem lá, na entrevista de emprego, por exemplo, ou com vocês, que ela, sei lá, não está se vestindo, a gente tem que ter um certo cuidado, né? Mas a pessoa não está vestida adequadamente, por exemplo, aí...
Tem como falar com ela nesse sentido, arruma uma maneira, ou deixa mais assim, a empresa também não cobra de vocês, sei lá. Tem como conversar ou é mais difícil fazer isso? Mais complicado. É mais complicado tu, né, dizer como ela deve agir, porque ela, cada um é um, né? Eu, particularmente, em alguns casos, eu comentei com os candidatos que eu encaminhei. E, inclusive, foi tema de cursos nossos, de como se comportar na entrevista, qual é a vestimenta adequada para usar, palavras, respostas como sim, não, né? Exato, cuidado, uma forma também de... Mas porque, às vezes... claro, às vezes a pessoa pode dizer, não, é preconceito, eu não tenho condição de comprar uma roupa melhor, eu não tenho condição... Não é questão mas essa, né? tem que ter um cuidado, porque hoje em dia, como você falou, qualquer coisa que tu disser, daqui a pouco é um preconceito, ou pode vir com dano moral, alguma coisa assim, né? Então a gente cuida muito de falar, às vezes, o que faz, te entrevistei, a gente viu que a vestimenta não está de acordo, ou a forma de falar, simplesmente às vezes não vai para entrevista, porque é difícil para nós em função de tudo isso, porque qualquer coisa tu pode estar com danos, aí eles já vêm com uma lei, porque vocês estão me afrontando, preconceito, então às vezes vai ficar quietinho para poder... Então, assim, por isso que a gente gostaria que todas as pessoas se qualificassem, se entendesse isso. Que hoje em dia tudo que tu tem que ter um certo cuidado da forma como tu coloca, né? Tudo. E mesmo tu tendo o maior dos cuidados, tu tá passível das pessoas. Não é o que tu fala, é como interpretam o que tu fala. Exato. Eu me lembro, eu era piaia. Não, tu vai para uma entrevista de emprego, tu tem que ir bem arrumado, tem que botar uma camisa legal, tem que estar sapatinho e tal. É isso. E ninguém se ofendia por causa disso. Tu tem que estar bem arrumado. Poxa, eu vou numa empresa pedir emprego. Eu vou de qualquer jeito? Não vou pentear o cabelo, não vou escovar meu dente, não vou passar um desodorante, não vou botar... Moisés, isso a gente vai rir um pouquinho, né? Mas... Tu lembra que eu usava bandana, né? Andava de skate eu usava bandana. Sabe o que é bandana, Maria Helena? Os lenços na cabeça. Sim. Eu usava esses lenços. Eu brinco com ela até hoje. Moisés vive brincando comigo com isso. Eu tinha lá meus 13 anos, isso. Porque eu entrei no mercado de trabalho aos 14 anos, porque não tinha essa coisa, não podia ir trabalhar. Abandona. Mas antes a gente ia trabalhar nas empresas do tio, do pai. Mas quando eu realmente fui trabalhar, a minha mãe me disse, você tira isso e você não vai com essa roupa. Eu me lembro até hoje que ela me deu uma camisa social, eu nunca tinha usado. Meu Deus, eu me achava assim, extremamente estranha ter ido. Mas depois, e nesse meu primeiro emprego, assim, que sou tão grata, a pessoa sempre me diz, tu veio porque tu veio bem ajeitada, arrumada. Cara, eu tive minha mãe por trás disso. Imagina se eu tivesse ido com uma bandana, com a camisa. Então, assim, é isso que a gente falou lá, tem que ter os pais para esse início, para orientar. E aí, hoje em dia, tu não, tipo assim, ó, vai lá, a pessoa chega com a bandana, com a camisa, daí tu vai dizer, olha, eu gostaria de te contratar, mas tu tem que mudar, tu tem que vestir. É capaz da pessoa se ofender. Então, tudo tem que ter cuidado, bastante cuidado, né? E aí é importante que a gente esclareça, e que eu esclareça, porque a gente às vezes é mal interpretado. Não quer dizer que a pessoa tem que ter uma roupa de marca, uma roupa cara, não, tá em condições. Pode ser a roupa mais velhinha que ela tem, mas limpinha, tá organizada. Pentear o cabelo, sabe? Ter uma barba paradinha, uma coisa que... Mas a minha tá bonitinha. Bonitinha, hoje tá ajeitado. Né, Thiago? Tô bem, né? Depois tu bota aí e tal. Mais ou menos. Thiago gosta de fazer isso. Mas é isso, eu acho legal, isso bacana. E me diz uma coisa, LinkedIn. Né? LinkedIn é um currículo online, né? Isso, ferramenta. Vocês usam essa ferramenta ou não? Como é que funciona? Como é que é? Nós utilizamos para determinados cargos. Então, a gente pesquisa no LinkedIn justamente porque o pessoal... O LinkedIn evoluiu muito, né? Hoje tu pode botar vídeo, tu pode botar um monte de coisa, né? Isso. Então, a gente utiliza e, inclusive, recruta por lá. É uma ferramenta muito favorável, né? O LinkedIn é uma ferramenta muito boa, assim.
E se recruta por lá, a gente recruta por ali, a gente tem grupos, né, que a gente vai divulgando, nossas redes sociais. Mas antigamente tinha jornal, quando eu entrei tinha jornal impresso, e nós botávamos as nossas vagas ali, sabe? Sim. Todas ali. Publicava num jornal de circulação do Isso. Acho que hoje não faz mais isso, ou faz ainda? Acho que eu nunca mais. Eu também não. Então às vezes tu pegava lá. Isso. E daí não era uma agência, só várias, né? Várias, e daí um monte. Daí eu dizia, às vezes, gente, quem é que vai ficar lendo tudo isso aqui, sim, às vezes, né? É que depende do público que tu tem, que vem procurar trabalho. Tem uns que escutam pela rádio, tem uns que olhavam o jornal, tinha uns que vinham direto na agência, daí tu já encaminhava dali. Sim, teve casos que a gente já anunciou na rádio, inclusive, sim, porque daí eram empresas grandes com demandas de muitas vagas, colocamos na rádio, que foi bem eficaz para aquele momento, porque era o público. Tipo, que é diferente que um público mais jovem que não vai escutar a rádio, né? Eles escutam Spotify, escutam outras coisas hoje em dia. Então, ali se recruta. Então, depende às vezes da demanda, né, Moisés? Mas o que mais se usa realmente hoje redes sociais, né? Hoje é o que... Acho que todo mundo se vende muito na rede social, a verdade é essa, né? Pois é. E as empresas... Embora a gente veja, elas não fazem questão de elas fazer a seleção, né? Eu vejo que às vezes tem a empresa anuncia tantos caras, só que também, poxa, é um saco, não que é um saco para vocês, mas tu tem que parar o teu RH lá da empresa para receber, sei lá, 50 pessoas, ao passo que se vai para agência de emprego, é agência de emprego que se diz? É isso mesmo. Vai para agência de emprego, faz uma pré-seleção, já chega uma seleção de pessoas, né? É uma consultoria, e né? esse é o nosso diferencial, né? Porque a gente realmente, Moisés, tenta fazer exatamente isso. As meninas que trabalham no recrutamento, sentar, pegar ali no nosso no software, no sistema nosso e olhar. Bom, eu quero alguém na área de direito, daí faz o filtro, aí lá eu quero sexo feminino, vai separando, e aí as meninas muitas vezes chamam as pessoas, né, tipo assim, a empresa, nós vamos mandar 3 currículos, né, vamos mandar 3, ok, mas chama lá 7, 8 pessoas, se conversa às vezes, muitas vezes, pessoalmente, para poder encaminhar, para a gente ser o mais assertivo possível. Por isso que a gente tem uma procura grande pela parte das empresas, dos empresários, porque a gente tenta fazer toda esta parte, que é o que tu disse, às vezes, para eles pararem, o departamento deles, vem lá, 50 currículos, aí olha, aí eles não têm o banco de dados, né? Vem para nós para sermos mais nessa parte. É uma forma, eles ainda utilizam, as empresas, esse formato de site deles, ou né, o trabalho conosco, aquela coisa toda que tem. Mas isso acontece deles recrutarem desta forma se eles têm um RH organizado. Certo. Porque não é uma pessoa dentro da empresa que vai conseguir fazer tudo isso. Então, tu tem que ter várias pessoas no RH para ficar olhando para o teu sistema, para as tuas redes sociais, ver quem é que se inscreveu lá no trabalho conosco, aquela coisa toda, e daí fazer todo o processo. Então, as empresas menores, que eu digo... e as que não têm um RH estruturado desta forma, estão direto recrutando conosco. Eu creio que a grande transformação no mercado de trabalho, na busca por vagas de trabalho, tenha sido o advento da tecnologia, né? O ser humano de 2001 para 2020 não mudou muito, assim, né? A não ser essa questão da tecnologia e tal, né? Uma empresa procura alguém que tenha qualificação, que conheça, ou que esteja disposto. Às vezes a experiência não é tão necessária assim. É necessária, mas em alguns pontos não. Quer alguém para aprender, um estagiário, por exemplo. Vai começar, né? Então, mas o que tu vê como que mudou muito, assim, de quando tu começou lá em 2001 para agora? Quando tu estava lá no Palácio de Lavoro, no teu escritório, agora que tu tá num coworking, né? O que mudou? Assim, teve alguma mudança significativa que às vezes tu para e tu pensa, naquela época era assim... sei lá, a gurizada era assim, a forma de buscar emprego era de outro jeito.
Eu acho que... E só que tu diz assim, como a gente às vezes fala, né? Bah, no nosso tempo as coisas eram diferentes, né? Eu penso que a raça humana evolui, perdão, a raça humana evolui todos os dias. Eu acho que de 2001 para cá houve uma evolução muito grande em termos de desenvolvimento técnico, né? Volto a dizer, então aí, nesse desenvolvimento técnico entra a ideia da globalização que veio lá de trás. Então, como trabalhar numa economia globalizada? Fez os empresários pensarem como é que a minha empresa vai ser competitiva, né? Então, é uma mudança de consciência também ali, né? Junto com a tecnologia. Tá certo. A palavra-chave deste ano é o IA, né? É a verdade, hoje é isso. Inteligência artificial. Até currículo monta agora. Mas acho que respondendo um pouquinho ali, acho que mudou muito realmente, Moisés, é essa questão de como chegava o currículo e como chega agora, né? Que eles falam, tem ainda escrito? Tem. Mas lá em 2001, Marilena, 90% era o que é escrito? Sim. Quase ninguém tinha computador. Quando eu entrei, eu sempre via nos escritórios, no centro, negócio de xerox, que eles montavam o currículo para ti. Sim. Ninguém tinha computador, difícil alguém ter computador. Isso, mas eu vou te dizer, fazem 8 anos que eu estou na agência. Pagava. Meu Deus. Nós tínhamos os armários, arquivos, que ainda tinha ali, a gente fez uma limpa, né, porque ninguém mais fica, porque, claro, mas tu imagina o quanto espaço físico tinha que ter para guardar aqueles currículos, para ir lá para procurar. Então, acho que isso mudou bastante, porque o currículo realmente era aqueles escritos, né? Agilizou muito esse processo. Acho que isso é uma das coisas que mais se evidencia. E lá atrás também tu fazia isso que a Raquel comentou, de qualificar as pessoas com cursos, com coisas. Sim. Dava treinamentos. Não era só encaminhar o emprego. Tinha isso. Nós iniciamos os primeiros treinamentos ainda em 2010, se eu não me engano. Um tempo depois, né? Hoje em dia, todo e qualquer negócio, né, tem isso, né, de tu promover algo além do que tu te propõe a fazer, né? Um escritório de advocacia, por exemplo. Volta e meia promove como é que se diz quando a pessoa vai interagir com outras pessoas, enfim, reuniões, né, para uma palestra diferente, um tema diferente, uma área diferente, mesmo atuando na questão do emprego, vamos falar sobre apresentação, comportamento. Tu vai chamar alguém que tu diz especializado para dar uma palestra, né? E as pessoas participam. Eu te digo, sim, sempre tem grupos bem... Nós estamos agora... A palavra que eu queria dizer é network. Network, eu ia te falar, mas tu quer falar network, né? Mas enfim... nós estamos agora com um curso de... Uma formação para instrutores de treinamento. Então, assim, é uma formação, né? São quantos? 60 horas. 60 vai horas. Até final de novembro. Começou agora em julho, vai até final de novembro, todos os sábados, 4 horas, né? Da 8 ao meio-dia. E superou nossas expectativas, né? E é por inscrição, paga a inscrição e o pessoal tudo vai... Tudo isso aí. Neste caso é um mais elevado porque é uma formação. E não é só uma pessoa, são várias pessoas que dão... Esse específico é uma pessoa. Já tivemos casos de que... cada sábado ou cada noite é um profissional que a gente chama. Depende o que a gente assunto, né? Tem talks agora, né? Porque tudo muda os nomes, então a gente fez vários ali mesmo no espaço da Mantia, que também é uma forma que as pessoas gostam bastante de participar, né? É rápido, né? É rápido, tu aprende com isso, a pessoa que vai lá no talk disponibiliza depois material, então tu tem uma troca, né? Então, são maneiras diferentes de que hoje se atinge os públicos das pessoas que estão interessadas em realmente ser qualificadas. Porque dizem, mas eu só vou lá para uma reunião de 40, 50 minutos, mas tu vai estar aprendendo alguma coisa nesse tempo. E com tu certeza. leva, sabe? Então, é nisso que a gente também faz. O conselho que eu sempre dou, inclusive para candidatos, participe de qualquer evento, qualquer palestra que tu seja convidado. Principalmente se não precisar pagar nada.
mas não tem nada a ver com o assunto que eu estou estudando, não tem nada a ver com... Conhecimento. Conhecimento e network. É verdade. Quantas pessoas tu vai conhecer lá? É a oportunidade que você faz, não é? Nessas coisas, nisso, né? E para nós também, outra questão é que nós estamos sempre buscando também aperfeiçoamento, porque não adianta nós estarmos dizendo e também não se aperfeiçoar, fazer cursos, geralmente tudo online, né? Porque hoje em dia, mas ok, não tem problema, não precisa ser presencial, mas buscar essa qualificação e entender do mercado que tu está trabalhando. Digamos, se eu fosse ver pela minha experiência, eu sou formada em Direito, eu trabalho numa empresa de RH, eu tive que buscar, eu tive que aprender, eu tive que... E assim, eu voltei para uma sala de aula? Não, eu não voltei para uma sala de aula. Eu sou super qualificada? Não, tenho muito ainda para me qualificar, mas eu fui para a gente conseguir. Maria Helena não está fora das salas de aula há muito tempo também, mas está na qualificação. As meninas que trabalham conosco, sim, recentemente, uma está estudando, a outra recentemente se formou, então é um outro perfil também para nós, delas, né? Mas a gente tem que também estar se qualificando e aprendendo, porque senão as coisas não... Do outro lado também, né? Evoluir, né? Eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Foi um tema que a gente ainda não tinha tratado, embora os temas muitas vezes se fundam, né? A gente falou aqui sobre profissões, já conversei com um monte de profissionais. Estou muito feliz por receber vocês aqui. Acho que é uma história legal da RH Talentos, né? Iniciada pela Maria Helena e depois com a aquisição da Raquel, né? Raquel e legal. E a gente já tem uma amizade de épocas. A gente sempre busca aqui no Escuceucast contar a história das pessoas, né? Histórias de sucesso, de lutas, às vezes de insucessos, mas que o insucesso faz com que a pessoa às vezes dê a volta por cima, né? E a história de vocês, assim como muitas que passaram por aqui, é uma história muito legal, né? E aí eu fico pensando, quantas pessoas, milhares, não passaram pela tua mão, pela mão da Raquel, né? Pela agência, né? Que hoje tu vê na rua, aquele cara lá passou lá pela agência e tal. A gente pode dizer que a gente faz diferença na vida de uma pessoa e de famílias, né? É isso aí. Porque às vezes a gente pode recrutar um pai de família e ele está sustentando toda uma família, né? Então a gente às vezes tem que dizer orgulho do que eu faço, né? Exato. A gente faz, e isso a gente passa para toda a nossa equipe. O nosso trabalho é de qualidade e nunca se esqueçam. Vocês são únicas. Os candidatos são milhares, né? Vamos dizer assim, são centenas. Então, não se esqueçam disso, porque tu tá passando na rua, ele vai dizer, oi, Maria Helena, lembra de mim? Tu é única, mas eles são vários. É verdade. Né? E para cada um que tu ajudou, isso faz a diferença na vida, né? Moisés, muito obrigada. Adorei o convite desde o primeiro áudio que tu me mandou. Lembro que tu falei, disse, nossa, fiquei muito feliz, né? Sim, fiquei surpresa. Opa, eu primeiro estreiei um podcast também, né? Mas de verdade, assim, eu acho que é um tema que é importante, né? Eu vou te confessar uma coisa. Ela não queria vir. Ela me disse assim, não, acho que é a Maria Helena. Eu digo, não, estou te convidando para vocês duas estarem aqui. Mas ela não queria que tu viesse sozinha. Foi por causa tua e do Marcos, né? O Marcos que me disse, imagina, claro que tu tem que ir sim. E sim, gostei. Foi uma experiência bem boa, porque olha, a gente tem que se abrir para o novo, né? Em todos os setores. Tá vendo como a gente precisa se abrir? Então, assim, Moisés, de verdade. Nós estamos muito felizes. Convidamos, então, você a vir também lá tomar um cafezinho, conhecer o co-work, então, como você disse. E as pessoas fazer network. Fazer network, que é importante. E convidar também, né, os teus ouvintes, as pessoas, né, Maria Helena? Isso. Também queria agradecer, Moisés, o espaço que tu nos dá aqui através desse bate-papo é excelente e a RH está aberta quando tu quiser também ir lá nos conhecer o espaço, você vai gostar muito, tenho certeza. Legal. É o que eu sempre digo para vocês, nós produzimos conteúdos legais com convidados especiais. Não deixa, antes de finalizar isso, não deixa de curtir, é só uma curtidinha, comenta, compartilha, porque isso traz mais engajamento para que a gente possa aproveitar conteúdos assim. Agradeço a vocês por estarem aqui. Obrigada, se liguem no próximo Escuceucast, que nós vamos conversar com a doutora Jane Krieger. Até lá, um abraço.
Música